Boa tarde, pessoal. Me chamo Yuri Pavei, do curso de Engenharia Elétrica do campus Itajaí, Instituto Federal. Nós estamos propondo uma série de vídeos com a nossa turma sobre metalografia, sobre processos de fabricação, sobre têmpera, sobre tudo que demanda do estudo dos materiais. Nosso grupo foi responsável, nosso grupo ele é composto primeiramente pelo Matheus, pelo Thiago, pela Tami, pelo Renato e por mim. Nós fomos escolhidos para apresentar sobre metalografia, que no caso seria um estudo aprofundado sobre como o material ele é por dentro, como é o seu arranjamento microestrutural, como é as suas formas de grão, como são os seus contornos de grão, como é olhar para uma cementita, para uma ferrita, para uma perlita, para uma austerita, saber o porquê elas são arranjadas daquela forma, porquê elas formam aqueles precipitados. Então a metalografia, dando como introdução, ela é a ciência que estuda os materiais em um nível microscópico, também macroscópico, mas nós vamos falar e vamos puxar mais para a parte microscópica da metalografia. Bom, começando pela sua importância. A metalografia ela é importantíssima para o estudo dos materiais, porque tudo nós dependemos de saber como o material se comporta, como o material ele foi formado, como é o seu arranjamento microestrutural, para realizar aquele determinado trabalho que ele vai ser exigido após esse material passar pelos processos de fabricação. Partindo da ideia do que eu queria fazer, por exemplo, posso citar um exemplo de um disco de freio de alta performance como de uma Fórmula 1, eu preciso de um material que ele aguente, ele resista altas temperaturas, ele tem uma capacidade, um coeficiente de atrito muito alto e uma capacidade de dilatação que ele não cause trincas, não cause rachaduras desde a sua microestrutura até a sua superfície, para que esse disco de freio tenha uma melhor utilização, para que ele tenha uma melhor performance para o que ele foi concebido, para que ele foi criado. A importância que a metalografia tem na escolha desse material é ímpar, devido a que eu preciso ter as características já pré-definidas que esse material vai ter que aguentar, esse material submetido a esses esforços mecânicos vai ter que aguentar, ele precisa passar por análises laboratoriais, passar pelo corte do corpo de prova, e depois nós temos ali os outros colegas que vão falar sobre o corte, depois do corte o embutimento, dependendo do tamanho da peça, os colegas vão falar sobre os tipos de embutimento a frio, embutimento a quente. Da parte de corte, anteriormente, como eu falei, tem a parte de discos abrasivos, discos especiais para metais ferrosos, para metais não ferrosos. Tem várias coisas. Depois do embutimento, nós vamos para os lixamentos. Pode ser lixamento automático, manual, vai ser também abordado, não por mim, mas por outros. Então, após o lixamento, tem um polimento com alumina ou com outra substância abrasiva que faça o polimento superficial dessa peça, o ataque químico para revelar impurezas, revelar ali as ligações químicas que o material tem que reagem com o ácido, com o ataque químico, para elas poderem ser vistas no microscópio, que também dentro do microscópio existem vários tipos. Então, a metalografia ela é importantíssima para a área da metalmecânica, ela não é dispensável. Qualquer produto hoje que saia do mercado, pode ser um parafuso para uma indústria automobilística, pode ser simplesmente uma chapa que vai ser soldada ou arrebitada em uma estrutura de uma construção civil qualquer. Esse material ele tem que ser certificado, ele tem que ter a qualidade exigida em projeto, com as suas especificações mecânicas bem elaboradas e bem
descritas na descrição desse material. Utilizando os conceitos da metalografia, nós conseguimos saber se o material ele possui mais ou menos carbono, se ele vai ser mais duro ou menos duro, se ele é temperável, se ele é dúctil, se ele pode, se ele é um material tenaz. Então tem bastante informação sobre a metalografia e ela é importantíssima. Utilizada muito, né, a sua utilização na metalografia, como eu já vinha falando, é para escolher um material que atenda os esforços que eu pretendo que ele faça com o projeto que ele foi concebido. Né? É importante falar que nós temos problemas não com a questão microscópica, não com a questão, por exemplo, a parte em si da metalografia. A maioria dos problemas que acontecem com materiais, por exemplo, químicas, fissuras, não foi por erros, talvez, um técnico em metalografia, um técnico mecânico que fez o ensaio metalográfico na peça, né? A maioria dos erros acontecem no processo de fabricação dessas peças. Então, a metalografia em si, depois que ela foi bem feita, depois que ela foi bem informada, todos os seus aspectos foram cuidadosamente, minuciosamente feitos, a metalografia ela nos diz, ela consegue nos falar com precisão como esse material vai se comportar. Utilizado em todas as áreas da metalmecânica, blocos de motores, discos de freio, como eu falei, materiais ferrosos ou não ferrosos. Eu preciso ver as questões metalográficas desses materiais. Os processos, como eu já falei, que são todos os processos para nós chegarmos na amostra. Na amostra vai ser colocado no microscópio. Eu consigo, por exemplo, numa visão macroscópica, olhar a superfície do material e até com 50 vezes, se não me falha a memória, de aumento, ali é considerado uma macroscopia. Agora a microscopia já começa a entrar mais dentro das ligações, mais dentro dos contornos de grão, onde eu preciso fazer ataque químico, fazer vários outros procedimentos para revelar mais camadas do material. A metalografia em si não é difícil, mas ela depende de um cuidado da pessoa que estará manuseando peças e corpos de prova que serão feitas a metalografia. Na aula de hoje, na quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018, nós fizemos alguns cortes nas peças. Essas peças, alguns cortes numa barra de vergalhão de construção civil. Essa peça já foi preparada. Essa peça ela já foi preparada para ser um corpo de prova para nós fazermos a metalografia. Por que nós fazemos a metalografia? Não é mais fácil pegar um catálogo? Sim, é muito mais fácil pegar um catálogo. Mas nós, como alunos, estamos em processo de formação. Nós temos que saber esses processos. Nós temos que saber como o material ele é definido, como ele é pensado, como ele é planejado, utilizando os conceitos da metalografia. Então nós pegamos, fizemos o corte, fizemos um lixamento manual. Depois disso nós vamos para o lixamento por intermédio de uma máquina, a lixadeira automática. Depois nós vamos fazer o polimento desse material. Nosso corpo de prova não necessitou de embutimento. Então existem vários processos que nós já falamos, os outros colegas também irão falar, para que no final nós apresentamos para vocês como é esse material por dentro, como a gente vai bater foto, vai colocar nesse vídeo, né, toda a etapa do processo metalográfico, para vocês verem que é muito importante e muito interessante para o estudo da mecânica em si. Todas as engenharias dependem de materiais. Tudo que nós temos depende de materiais. O estudo metalográfico veio para nos facilitar e nos esclarecer coisas que antes, para nós, talvez eram mitos, talvez eram coisas desconhecidas. Então a metalografia veio para desmistificar todo esse tipo de coisa. Na engenharia elétrica, como nós somos no curso de engenharia elétrica, na engenharia elétrica é extremamente importante hoje a concepção de novos materiais. Nós temos aí materiais que o tal do grafeno, que já existem grandes estudos sobre a capacidade
de condução elétrica desse material, a maleabilidade desse material, o brilho. Então, com certeza, ensaios e mais ensaios metalográficos foram feitos sobre esse material. Então, pessoal, era isso, a introdução à metalografia. Sejam todos bem-vindos ao curso técnico, ao curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal. E vamos nessa. Fiquem conosco até o final desse vídeo. Obrigado. Então, minha parte vai falar sobre corte e embutimento. Utiliza-se do procedimento de corte quando é necessário particionar um corpo de prova que servirá para a análise metalográfica. O equipamento utilizado para o corte é conhecido como cut-off ou policorte. Esse equipamento utiliza de discos abrasivos intensamente refrigerados a relativas baixas rotações. Quanto aos discos de corte, os discos abrasivos finos são normalmente compostos de alumina ou óxido de silicato, agregados com uma borracha ou outro aglomerante. Quando utilizamos com ligas moles, como alumínio, cobre, bronze, os discos se tornam prematuramente empastados, devendo ser retirados a camada mais externa dos discos, evitando diminuição do rendimento reduzido devido a uma série de fatores, dentre eles a dureza do aglomerante, dureza do material da amostra, tamanho e velocidade do disco abrasivo, a potência do motor, pressão aplicada pelo disco sobre a amostra, vibração do equipamento de corte, entre outras. A escolha e localização da seção a ser estudada dependem basicamente da forma da peça e dos dados que se deseja obter ou analisar da mesma. Em geral, é efetuado o corte longitudinal ou o corte transversal da amostra. O corte longitudinal permite verificar se a peça é fundida, forjada ou laminada, se a peça foi estampada ou torneada, a solda de barras, a extensão de tratamentos térmicos superficiais, etc. O corte transversal permite verificar a natureza do material, a homogeneidade, a forma e dimensões das dendritas, a profundidade de têmporas e etc. O seccionamento da amostra deve ser efetuado de tal maneira que não complique as operações subsequentes. Entre os métodos de corte, o que mais se adapta para o ensaio metalográfico é o corte por abrasão a úmido. Nesse caso, os discos de corte são classificados quanto à dureza dos grãos abrasivos. De uma maneira geral, para materiais moles de baixo carbono, utilizam-se os discos duros. Para materiais duros, De uma maneira geral, para materiais moles de baixo carbono, utilizam-se discos duros, e para materiais duros, utilizam-se discos moles. Quanto ao procedimento de corte, que pode variar com a troca do equipamento. Primeiro, se coloca a amostra no centro da mesa de fixação. O centro da mesa também é o centro do disco. Depois, fixa firmemente o corpo de prova com ambas as morsas. Em terceiro, após ter certificado da correta fixação do corpo de prova, posicionar o protetor acrílico do disco. Depois, verificar se o disco encontra-se em sua posição de descanso, sem tocar na amostra. Em seguida, ligar o motor de acionamento do disco. Isso faz com que a bomba de fluido de corte também seja ligada, no caso de equipamentos automáticos. Feito isso, verifica se a amostra está sendo resfriada pelo fluido de corte. Em seguida, aplica uma carga moderada do disco sobre o corpo de prova, evitando solavancos que podem romper o disco de corte, até que o corpo de prova esteja cortado. O oitavo passo é retornar o disco à sua posição de descanso e desligar o motor. Em seguida, solta-se o corpo de prova da mesa de fixação e depois é efetuada a limpeza do equipamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o embutimento. O embutimento da amostra é realizado para facilitar o manuseio de peças pequenas, evitarem a definição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o embutimento da amostra, que é realizado para facilitar o manuseio de peças pequenas, evitar a danificação da lixa ou do pano de polimento, abaulamento da superfície, que traz sérias dificuldades ao observador. O embutimento consiste em circundar a amostra com um material adequado, formando um corpo único. Como comentado anteriormente, o embutimento pode ser a frio e a quente, dependendo das circunstâncias e da amostra a ser embutida. O embutimento a frio é quando se usam resinas sintéticas de polimerização rápida. Esse embutimento é feito com resinas autopolimerizáveis, as quais consistem geralmente de duas substâncias formando um líquido viscoso quando misturadas. Essa mistura é vertida dentro de um molde plástico onde se encontra a amostra.
polimerizando-se após certo tempo. A reação de polimerização, a despeito do nome que a operação de embutimento a frio tem, é fortemente exotérmica, atingindo temperaturas entre 50 e 120 graus, como um tempo de endurecimento que varia de 0,2 a 24 horas, dependendo do tipo de resina empregada e do catalisador. Já o embutimento a quente, quando a amostra é embutida em materiais termoplásticos por meio de prensas, utilizando-se pressão e aquecimento para efetuar a polimerização. O método consiste em colocar o corpo de prova com a face que se quer analisar em contato com o êmbolo inferior da máquina de embutimento. Após apertar o êmbolo, coloque-se a resina na câmara de embutimento, pressionando-a por um determinado tempo, de acordo com o plástico utilizado. O procedimento pode variar conforme o equipamento, então deve-se consultar o manual. Primeiro, se posiciona o êmbolo da prensa de embutimento de modo que a face fique completamente visível. Depois, é borrifado um desmoldante no êmbolo inferior, para a baquelite não ficar presa ao êmbolo. Em seguida, coloque-se a amostra com a face que se quer analisar para baixo, em contato com o êmbolo. Depois, se baixa o êmbolo lentamente. Em seguida, se coloca a resina baquelite, 3 a 5 medidas, 10 a 30 gramas. Depois é borrifado um desmoldante no êmbolo superior e em seguida é colocado o êmbolo superior. Feito isso, é colocado a tampa, apertada a tleca de partida, se mantém a pressão durante o processo entre 125 e 150 kFm². Se espera então a prensa de embutimento se desligar, no caso de ser automática. Se não for automático, o tempo de aquecimento é em torno de 10 minutos e o tempo de aquecimento é em torno de 5 minutos. Feito isso, é aberta a válvula de pressão, removida a tampa da prensa e fechada a válvula de pressão. Em seguida, se ergue o êmbolo até ser possível pegar o corpo de prova e o último passo é retirar o corpo de prova da prensa de embutimento. Daí pegue com papel, pois pode estar quente, e depois efetuar a limpeza do equipamento como de praxe. O lixamento é um dos processos mais demorados da preparação de uma amostra metalográfica. É porque ele requer que seja feito com perfeição. E existem dois tipos de processos, o manual, úmido ou seco, e o automático. É importante sempre limpar muito bem a superfície onde vai ser lixada, e a técnica ela consiste em ir usando lixas mais grossas e passando para mais finas, sempre mudando em 90 graus o sentido em que a lixa vai ser friccionada. E os números menores representam uma lixa com a granulometria menor. O poder de desbaste de uma lixa ele depende da dureza do grão e a sua granulometria. Sendo assim, quanto mais baixo o número, mais grossa vai ser a lixa, e os grãos vão ser maiores. As lixas elas utilizam na maioria das vezes o óxido de alumínio, e em casos especiais usam diamante e carbeto de boro. E elas são usadas para melhorar o acabamento, tirando a rugosidade superficial. Após o processo de lixamento, o material ainda pode conter alguns riscos. Por isso, antes do polimento, é necessário uma lavagem no material que seja de preferência com água, e usar líquidos com baixo ponto de ebulição, como o álcool etílico, o freon líquido, e etc. E isso também ajuda para a secagem ser rápida. E para
existem diversos processos de polimento, e são eles mecânico, semiautomático em sequência, o processo eletrolítico, o processo mecânico eletrolítico e o químico. O processo mecânico de polimento ele é realizado com uma politriz. E o agente polidor mais utilizado é o diamante devido à sua granulometria, dureza e poder de desbaste. Mas também é muito utilizado a alumina, que dependendo do material utilizado, podem ser esses dois tipos, ou até o pano de polimento. O processo de polimento semiautomático em sequência permite que todas as variáveis sejam perfeitamente controladas pelo operador, assim como o desbaste linear e o controle de carga aplicada sobre a amostra. E no processo eletrolítico, dois eletrodos são colocados em uma solução com íons negativos e que se dirigem para o ânodo, e os íons positivos para o cátodo. Um ânodo metálico, assim, ele libera íons metálicos que vão para o cátodo. E este fenômeno permite que todo o ânodo seja transferido para o cátodo. O eletrólito é escolhido em função do tipo do material. No processo mecânico eletrolítico, a amostra é fixada no material rotativo que ele representa o cátodo, e ela é movida lentamente em torno do próprio eixo. E o polimento mecânico ele é exercido pelo pano de polimento, e ele também é intensificado pela adição de um agente polidor. O processo também é geralmente efetuado através de corrente alternada de baixa frequência. Esse método é muito indicado para materiais de difícil polimento, sejam eles mecânico ou eletrolítico. O polimento químico ele é indicado para o acabamento de superfícies que já sofreram os outros tipos de polimento mecânico e também precisam só ser finalizadas. E também pode ser chamado de polimento ataque. Antes de começar o processo de polimento, tem alguns cuidados que têm que ser seguidos. A superfície tem que estar limpa e tem que ser escolhido o material adequado de polimento e a técnica. E também é preferível evitar que sejam demorado o processo, e nunca polir diferentes amostras com um mesmo pano de polimento, porque a diferença de dureza assim, entre os materiais pode gerar riscos na amostra, e também evitar a fricção excessiva e evitar uma pressão excessiva sobre a amostra. Aplicar o menor peso possível. Antes de começar o processo de polimento, tem alguns cuidados que têm que ser seguidos. A superfície tem que estar limpa e
tem que ser escolhido o material adequado de polimento e a técnica. E também é preferível evitar que sejam demorado o processo e nunca polir diferentes amostras com um mesmo pano de polimento, porque a diferença de dureza assim, entre os materiais pode gerar riscos na amostra. E também evitar a fricção excessiva e evitar uma pressão excessiva sobre a amostra. Aplicar o menor peso possível. A escolha do método de polimento deve ser baseada no tipo de material que vai ser polido. Em materiais homogêneos como aço e cobre, o mais indicado é o polimento mecânico usando pasta de diamante, mas também pode ser usado o eletrolítico. Em materiais heterogêneos como o ferro fundido, o alumínio e ligas metálicas, o melhor a ser usado é o polimento mecânico com pasta de diamante também. E para metais especiais como preciosos, o tungstênio e ligas de cobre, o polimento mais indicado é o mecânico eletrolítico, e usando sempre as máquinas de politriz. As etapas do procedimento para o polimento de um material são verificar se o pano da politriz é adequado para a amostra que vai ser polida, se o pano está limpo, se o motor está funcionando corretamente, ligar a água sem exagero, uma camada superficial já basta. Se for polir com a alumina, colocar a mesma sobre um pano de polimento e abrir a água para lubrificação e eliminação das impurezas. Se for polir com uma pasta de diamante, também espalhar sobre o pano e lubrificar com álcool. Então, segurar a amostra levemente sobre o pano de polimento e também é recomendado seguir aquele processo de ir girando em 90 graus, sempre. E a microscopia da metalografia. São esses dois. Após o polimento da sua amostra de metal, a superfície tem que estar espelhada. No caso, você conseguir ver ela bem espelhada, tem que estar espelhada, não vai ter risco nenhum. Quando colocar essa superfície no microscópio, o microscópio em si, da metalografia, difere um pouco do microscópio da área da saúde, pelo seguinte motivo. No microscópio da área da saúde, a lente fica em cima da amostra. No caso, a amostra seria essa aqui. Na área da saúde, o microscópio fica em cima da amostra. Na metalografia, fica embaixo, para permitir uma melhor perfeição da superfície. E quando você coloca logo após o polimento, a imagem que você espera ver é essa aqui. Algumas cores, não vê muita coisa na imagem. E para isso que a gente tem que aplicar o ataque químico. O ataque químico, a gente usa uma substância ácida, uma das mais utilizadas é ácido nítrico. Pode ser outros ácidos também. O ácido nítrico é o mais utilizado para a parte de você olhar a estrutura, mas dependendo da sua aplicação,
você pode querer utilizar outro tipo de agente químico para fazer o processo. O que o ataque químico vai fazer é o seguinte: essa superfície aqui do material que você só consegue ver alguns pontos, umas poeiras, ele vai corroer o material de tal forma que vai pintar certas áreas. No caso, essa é a amostra antes do ataque químico. Para o ataque químico, você mergulha a amostra com um líquido, você mergulha ela e deixa ali por pouco tempo, 10 segundos, por aí, não é muito tempo não. Aí depois disso limpa novamente a amostra com álcool e o secador, pode ser o secador, a máquina de ar quente. Aí com isso feito, você já pode voltar para o microscópio. No microscópio dessa vez, a imagem esperada vai ser mais umas coisas, vai ser algo mais detalhado a imagem. Nessa imagem, os pontos, você pode achar, nessa imagem, o quão colorido tiver, o quão pintado, você pode identificar quais áreas são de ferrite, onde qual material, ferrite, Perlita. e assim você consegue identificar qual é a composição de carbono do material em si. Beleza. Oi pessoal, meu nome é Tami, eu faço parte do grupo 5 que fala sobre a metalografia e eu vou falar a parte dos microscópios metalográficos. Bom, esses microscópios eles são usados para o controle de qualidade e produção dos processos industriais. Com esse tipo de microscópio é possível fazer medições de componentes mecânicos e eletrônicos, análise óptica de metais e controles de superfície. Eles possuem conjuntos de peças mecânicas de precisão e têm a finalidade de posicionamento, deslocamento e focalização das amostras. As objetivas oculares, o plano óptico e o condensador são parte dos elementos ópticos que constituem o microscópio. É composta da lâmpada a fonte luminosa, o duto de iluminação e do condensador pode ser embutido o externo. Os principais acessórios são as retículas, as telas de projeção e os dispositivos fotográficos, que têm a finalidade de comparar, de registrar e todos os detalhes e as peculiaridades dos microconstituintes de uma estrutura. Bom, esse tipo de microscópio ele pode ter um aumento de entre 50 até 2.500 vezes. Bom, como a imagem ela é feita? Na reflexão de um feixe de luz horizontal vem da fonte, onde a reflexão é produzida por meio de um refletor de vidro plano. Para baixo, através da objetiva do microscópio sobre a superfície da amostra, parte desta luz incidente refletida na superfície da amostra se amplifica e, ao passar através do sistema inferior de lentes, chega à objetiva e continua para cima através do refletor do vidro plano. Depois ela se amplifica de novo no sistema superior das lentes e assim eu tenho a imagem da amostra. E eu vou mostrar uma foto como exemplo de uma amostra que foi analisada num microscópio metalográfico. Bom, aqui eu tenho uma imagem que é de um ferro fundido. Ele teve um ataque de 3% de nital
Nital, para quem não sabe, é uma solução de álcool e ácido nítrico. Essa imagem ela foi aumentada em 100 vezes no microscópio e aqui dá para analisar a imagem como a região clara tendo ferrita. A ferrita é o ferro e um baixo teor de carbono. A região marrom escura, ela é a perlita. Que a perlita ela é, no caso, o ferro com acho que mais ou menos 0,8% de carbono. E os nódulos escuros são as grafitas, que é conhecido também como grafite ou o chumbo negro. Bom, e essa foi a parte sobre os microscópios metalográficos e obrigado por assistirem. Tchau!